Amém? Porque o que foi que aconteceu para essa mulher chegar a dar os filhos, quase dar os filhos, como a ressalva de uma dívida bem antiga e passada? Como que se pode acontecer isso? O que foi que aconteceu? Amados, a Bíblia diz que esta mulher, o nome dela não é citado, mas o seu esposo, a Bíblia diz que é citado. Então a Bíblia diz que esse seu esposo, ele deixou uma dívida grande com a casa, com a família, com os filhos. Com certeza, quando essa dívida aconteceu, os filhos ainda eram pequenos, menores, entre 10 e 12 anos de idade. E a Bíblia fala que ele deixou essa dívida. E a mulher, ela herdou essa dívida. É como se fosse uma herança maldita. Amados, se tem uma coisa que as pessoas gostam, é de herança. Mas herança boa, herança próspera, herança em que se dá algo que pode se aproveitar. Mas herança maldita, como uma dívida, ninguém quer. Não é verdade? Herança maldita como uma doença hereditária, também ninguém quer. Mas essa mulher, ela herdou a herança do marido. Foi essa dívida. Mas como aconteceu isso, amados? Bom, para acontecer isso, houve uma situação bem lá atrás. O seu esposo ainda era vivo. A Bíblia diz que o nome dele se chamava Obadias. Ora, na Bíblia, se tem 12 nomes de Obadias, mas os mais conhecidos são o profeta Obadias, que está classificado entre os profetas menores, e este homem chamado Obadias. Para conhecer a situação deste homem, é só voltamos para 1 de Reis, capítulo 18, versículo 3. Vamos ler este versículo que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 3. Olha o que a Bíblia fala. Versículo 3. E Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Aí, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Amém? Este homem se chamava Obadias. Vamos falar um pouco dele, para depois chegarmos na sua esposa. Olha o que aconteceu, amados. Obadias era mordomo na casa de Acabe. Ele era um homem que cuidava das coisas de Acabe. Mordomo em excelência, ganhava muito bem, porque ele era um ministro também na casa de Acabe. Este homem, a Bíblia diz e fala que ele era temente ao Senhor. Se tem uma coisa, amados, que Deus se agrada nas nossas vidas, é quando um homem e uma mulher é temente a Deus. O homem temente a Deus, ele é obediente. O homem temente a Deus, ele faz coisas que agradam o seu Deus. O homem temente a Deus recebe as coisas no seu tempo, no seu modo, sem ter pressa e sem atrasar nada, porque Deus tem prazer em abençoar um homem e uma mulher temente. Amém? Então ele era temente a Deus. Então a situação era esta: Jezabel, a mulher de Acabe, a princesa Sidônia, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, casa-se em aliança com Acabe. Então essa aliança se torna muito prejudicial ao povo de Israel, porque essa mulher traz toda a sua bagagem espiritual pesada demais para Israel. Naquele tempo, fazer alianças em casamentos era às vezes uma situação boa, mas às vezes era uma situação muito má. Então Acabe não tinha voz na casa, Acabe não tinha palavra de homem na casa. Quem mandava na casa era a mulher. Até os dias de hoje, as pessoas começam a dizer que na casa tem que ter o varão, mas naquele tempo lá não existia o varão na casa, existia o varunca. Quem era ele? Aquele que a mulher mandava e ele nunca. Mas não é por isso, porque Jezabel era muito mesmo mulher teimosa, engenhosa. Porém, vamos também detalhar, era uma mulher bonita. O que fazia Jezabel ser feia era a sua maldade e seu caráter.
mas a Bíblia não fala, não fala detalhes, mas ela era uma mulher sidônia, uma princesa fenícia. Tinha ela, com certeza, a sua beleza aparentemente linda, mas isso atraiu Acabe, e nessa aliança eles casaram, e o peso espiritual veio para Jael. Então Jezabel, ela detestava profetas do Deus de Israel, porque ela adorava a Etibaal, aos reis, aos deuses de Baal. Então ela trouxe toda essa carga pesada. Então Jezabel não tinha na sua vida aquela situação de respeitar o homem, obedecer o homem, dizer que o homem daria a última palavra na casa. Tudo ela decidia. Então ela decidiu um decreto: vou matar todos os profetas que possível aparecer na minha frente. E ela foi matando. Mas chegou um momento em que este homem, Obadias, ele toma uma atitude, amados, que Deus se agradou muito. O que ele fez? Ele pegou 100 profetas, os escondeu em cavernas e por 3 anos os alimentou. Em cavernas, ele colocou 50 em 50. Então, ele trabalhou sem nenhuma intenção de nada em troca da parte de Deus. Simplesmente, ele queria fazer bem aos homens de Deus. E essa atitude trouxe a Deus alguma coisa de dizer: Obadias, gostei tanto dessa atitude tua, não vou te abençoar agora, não vou te dar o que tu pedes agora, porém, eu conheço o futuro, e lá na frente, isso vai ser recompensado. Então a Bíblia não fala os detalhes, amados, mas por 3 anos, Obadias sustentou esses homens. Alguns teólogos dizem que Obadias fez um empréstimo para manter por 3 anos esses homens ali, sustentados por pão e água. E esse empréstimo trouxe dívidas. E como ele morreu, não teve como pagar a dívida. Então, esse foi o fator da mulher estar agora nessa situação precária. Porque tudo que ela tinha na sua casa, ela começou a vender. Vender os seus bens, depois vender os animais, depois vender a fazenda, até um ponto que não tinha mais nada para dar materialmente. E os credores todo o tempo batendo na porta: eu quero meu dinheiro, eu quero o que eu preciso, eu quero o que me deves. Até o ponto em que não tinha nada, ela tinha que dar o quê? Os filhos que poderiam sustentá-la. Amém, amados? Você está entendendo? Então Obadias teve essa situação de abençoar, de guardar os servos de Deus. Isso tem uma coisa, amados, que nessa vida nós devemos aprender, é que Deus não deve nada a ninguém. Tudo que você fizer para Deus tem recompensa. Tudo que você fizer para a casa de Deus tem retorno, porque é o único Deus que tem tudo, mas Ele tem prazer em dar. Deus é esse Deus maravilhoso que tem prazer em dar àquele que é o quê? Temente a Ele. Então o tempo passou, essa dívida ficou ali, agora os credores vieram, e a mulher agora está desesperada, porque não tem de onde tirar recurso para pagar. Então ela está desesperada e agora tem que dar os filhos. Mas uma coisa é certa: no tempo que Obadias estava vivo, o profeta da época se chamava quem? Elias. E Elias era o profeta da época, Obadias o mordomo. O tempo passa, agora Obadias morreu, Elias não está mais. Agora quem está? A mulher, os seus filhos e o profeta da época atual, que era quem? O discípulo de Elias, que era quem? Eliseu. Então essa mulher agora ela diz: eu vou conversar com o homem de Deus. Ora, amados, uma coisa era linda naquele tempo. O homem de Deus, profeta, pastor, sacerdote, ele tinha o seu respeito, pastor Diel. Ele tinha a sua, sabe, ele era bem quisto. E receber um profeta, receber um sacerdote, receber um homem de Deus na casa, era um privilégio para poucos. Porque esses homens, eles não tinham tempo de ficar parados. Então, quando eles anunciavam: vou te visitar, eles iam e recebiam, eram muito bem recebidos, com um almoço abençoado, um jantar, alguma coisa a mais. E dias de hoje, século 21, às vezes nós ficamos até brincando: os profetas de hoje, profetas, pastores de hoje, parece que não se tem mais a sua honra.
Porque se o pastor disser: irmã, eu vou te visitar amanhã, segunda-feira, na sua casa, o que a irmã vai dizer? Pastor, não dá para não. Amanhã tem academia. Amanhã eu estou no supermercado. Amanhã eu tenho uma consulta com o médico. O crente, ele dá maior desculpas para não receber mais o homem de Deus. Por que isso acontece, amados? Porque o evangelho se tornou vergonha. Poucos homens chamados homens de Deus envergonham o evangelho e eles generalizam para todos. Você está entendendo? Mas naquele tempo, receber o profeta na sua casa era um prazer. Então, Eliseu, ele recebe a mulher, que vai ao seu encontro e diz: meu senhor, meu esposo está morto, não se encontra mais na terra dos viventes, porém herdamos uma dívida, e está ali o credor, a ponto de levar os meus filhos, porque é a única coisa que eu tenho ainda de bem, e não é bem material, é bem de vida, bem de sangue, algo do meu corpo, da minha alma. Gerei essas crianças, gerei esses rapazes, e eles querem levar. Eu não tenho como pagar a dívida. Eliseu olha para ela e diz: o que eu posso fazer por ti? Diga-me, o que tu tens na tua casa? Ora, amados, quando Eliseu fala isso, eu me lembro de uma coisa: que para nós obtermos vida abençoada, para obtermos algo da parte de Deus, nós temos que oferecer algo da nossa parte para Deus. O milagre não acontece por acaso. Uma cura não acontece do nada. Para Deus operar, Ele precisa de um motivo. Você nunca vai ver na Bíblia Jesus curando do nada, Jesus fazendo mágica. Não, tudo Jesus tinha o quê? Um motivo para operar. Porque o possível é para mim e para você, igreja. O possível que você pode fazer é para nós. Vir na casa de Deus é algo que é para nós fazermos. Deus não pode nos trazer em suas mãos: vamos para casa. Não. Andar, pegar o carro, pegar o ônibus, pegar a moto, o que for, é a nossa atitude de sairmos de onde nós estamos para adorar a Deus. Aí sim, depois da atitude vem o quê? O milagre. Depois da atitude vem quem? A bênção. Depois da atitude vem quem? O avivamento. Vem a transformação, vem a conversão, porque é necessário isso. Então ele pergunta: o que tu tens para oferecer? O que tu tens para fazer? Porque ele sabia que Deus ia acontecer e realizar algo de extraordinário. Porém, era necessário um motivo. Aí ela diz: eu não tenho nada na casa, somente um pouco de, o que é, igreja? Azeite. Aonde? Na botija. Ora, era isso que Jesus estava esperando. Era isso que Deus estava esperando acontecer. O quê? O motivo para ele operar. Amém, igreja? E às vezes você está bem de saúde, mas não quer vir para a casa de Deus. Às vezes você está apto a fazer missões, a fazer evangelismo, a vir num culto, abrir igreja, a orar, e você não quer, porque acha que hoje não quero ir, hoje eu optei por ficar em casa. Não, amados, tem que haver um motivo, e o motivo é estar na casa de Deus, estar na presença de Deus. Então ela diz: eu só tenho pouco de azeite. Ele diz: pega, faz algo para mim. Então o milagre começou a acontecer. Amados, essa noite Deus está querendo dizer para nós que para nós termos dias abençoados nesta terra, que o século 21 está acontecendo tantas coisas perversas, maldades, violência, e para nós vivermos dias abençoados, é preciso nós darmos alguma coisa para que Deus venha e opere o seu milagre. Enquanto ela fazia algo para o profeta, Deus estava operando o quê? O milagre na botija. O azeite estava já lá.
Então ela começa a ver a graça acontecendo ali. Ele diz assim: olha, vai na tua vizinhança, traz-me muitas vasilhas. Diga comigo, igreja: vasilhas, vasos. E ela foi. Agora o que me chama a atenção é o seguinte: essa mulher, ela era esposa de Obadias, homem temente a Deus. Automaticamente eu creio também que era uma mulher também temente ao Senhor Deus. Por ser temente, ela tinha algo diferente. Porque, amados, observa o cenário. Como é que ela iria pedir, emprestar vasilhas, se ela fosse uma vizinha daquelas perversas que ninguém quer ter por perto? Sabe aquela vizinha da sua rua lá, que faz briga com todo mundo? Aquela que faz barraco? Aquela que faz briga por um som alto, por um som baixo? Aquela que você passa e ninguém quer olhar para ela porque ela faz isso, ou o vizinho da mesma coisa. Aí essa pessoa que faz isso, agora necessita da tua ajuda. Se a mulher de Obadias fosse uma mulher mal vista na vizinhança, ela conseguiria as vasilhas, igreja? Sim ou não? Não. Porque ninguém gosta de emprestar nada para alguém que não sabe respeitar, que não sabe ser bem quisto, que não sabe agradecer por nada. Então ela foi na vizinhança, pediu. E se tem uma coisa que mulher principalmente, gosta muito, sabe o que? É guardar coisas. Exemplo, às vezes você vai num casamento, no 15 anos, aí você traz aquela torta, aquele vatapá na vasilha que a irmã, ela providenciou na hora. Aí você não teve como voltar para a irmã, você guardou a vasilha. E aí outro casamento, você vai, várias vasilhas guardadas ali. Então a mulher de Obadias foi na casa da irmã e emprestou: irmã, eu tenho, aqui está cheio de vasilha, porque às vezes tem tanta festa que eu vou e eu esqueço de quem é o dono, está aqui, leve. Vasilhas, vasos. E ela conseguiu muitas vasilhas. E a Bíblia diz que o milagre aconteceu. Cada vez que ela enchia uma vasilha, um vaso, aí o milagre reproduzia em multiplicação. Olha, só parou quando ela disse: me dá mais uma vasilha. Aí o milagre, diz a Bíblia, que o azeite cessou. Por que cessou? Porque não tinha mais vasilhas. Vamos agora fazer um paralelo com o mundo espiritual. Os vasos, as vasilhas, somos nós, servos de Deus, mulheres e homens que servem a Deus. O azeite representa a unção do Espírito Santo, a unção de Deus. Então hoje Deus está dizendo: eu procuro vasilhas disponíveis para eu usar, e eu preciso usar você. Mas enquanto tiver homens e mulheres dispostos a serem usados por Deus, a unção não vai cessar. A unção só cessa quando começa a faltar homens e mulheres tementes a Deus. E isso está acontecendo muito no nosso meio, igreja. Homens e mulheres que não estão mais temendo a Deus, estão fazendo suas coisas de qualquer forma, acham que podem ajudar a Deus. Hoje tem tantas estratégias para conseguir um milagre, fazer milagre na sua igreja, tanta forma de tirar do povo o que o povo não tem quase, mas o povo acreditando. Hoje eu fui falar de manhã, homens que são, na verdade, mercenários, fazendo coisas no nosso meio para obter resposta financeira. E o povo, conhecendo que isso é errado, se deixa enganar também. Aí Deus procura quem? Vasos que estejam na presença dele para ele usar, encher da sua glória. Mas às vezes é muito raro. Aí Deus está lá em cima com os anjos dizendo: eu preciso usar um vaso essa noite. Aí tem o pastor Adiel, está disposto. Aí essa noite eu quero usar mais outro. Aí vem o irmão de lã, vem. Aí ele pergunta: eu quero mais um. E o anjo diz: meu Senhor, não tem mais ninguém disposto. Não tendo mais ninguém disposto, a unção cessa. Por quê? Os homens não querem estar na presença de Deus, dispostos a serem usados por Deus. E por isso a igreja começa a pagar preço. Por isso a cidade começa a pagar preço. Você vê esse cenário aqui em Belém principalmente.
Por que isso? Porque homens que poderiam fazer a diferença, principalmente em Deus, orando a Deus, e depois nas suas atitudes, começam a colocar governantes que não agradam a Deus. E chega até na última cúpula, e o Brasil, o país, está nessa situação. Só não está pior porque ainda há vasos que Deus está usando. Amém, igreja? E você é um deles. Porque se você enfrentou a chuva, se você enfrentou a adversidade, é porque Deus te chamou e conta contigo. Amém? Você não está por acaso aqui. Você não veio apenas pagar ou marcar um ponto no domingo porque eu estou no culto lá. Não, você veio porque Deus escolheu você e você é vaso de honra, vaso abençoado, mulher e homem usado por Deus. E Deus quer abençoar você cada vez mais. Não se contente só com pouca coisa. Queira mais ser usado por Deus. Queira mais deixar Deus te usar. Olha bem o que aconteceu, uma situação no Velho Testamento. Deus queria fazer algo extraordinário com Israel. Israel quase que 400 anos sendo que escravo de Faraó, escravo do Egito. Aí ninguém se levantava. Aí Deus levantou um homem, Moisés, e desde a sua nascença, desde a sua infância, Deus preparando Moisés. Moisés criado no reino, príncipe de Deus, um grande estrategista, um grande homem que falava várias línguas. Moisés agora, ele cresce e está com 40 anos de idade. Moisés agora, ele está num ponto de matar um egípcio, porque esse egípcio matou, estava maltratando um hebreu. E agora Deus pega este homem e começa a usar. Para Deus usar o vaso chamado Moisés, para onde ele leva? Para o deserto. Deserto é lugar de preparação. Então a Bíblia diz que para Faraó não matar Moisés, ele solta Moisés sem nada no deserto de Midian, achando assim: o deserto, esse homem vai morrer, então eu não tenho mais culpa por nada. Moisés, ele vai morrer porque deserto não tem vida, deserto não tem nada para se sustentar. Então à noite é um frio congelante de matar, de manhã um sol também de matar. Então na mente dele, Faraó, o tempo vai se encarregar de matar Moisés. Mas, amados, Faraó esqueceu que vaso escolhido, vaso que tem promessa, que vaso que é temente a Deus, não morre. O tempo não sucumbe, o deserto não mata, o mar não subjuga. Aí Moisés, pela graça de Deus, atravessa o deserto de Midian. E agora Moisés sai da situação de príncipe no Egito, agora ele é um simples pastor de ovelhas. E aí começa a preparação de Deus em Moisés. Porque Deus chama Moisés, amados, com quantos anos? Com 80. Para fazer a libertação do povo dele. Ele poderia chamar aos 40, quando ele saiu do Egito, poderia. Mas com 40 anos, pastor Adiel, Moisés estava muito cheio da ciência do Egito. Era muito sábio. Moisés era formado em engenharia, arquitetura no Egito. Moisés participou ativamente das torres chamadas Pitom e Ramsés, que eram pirâmides feitas. Moisés falava 3 línguas, ou 4, o acádio, o hebraico, o egípcio e o hebreu. Moisés tinha muita habilidade na arte marcial. Então quando ele sai do Egito, ele sai com toda essa gama de conhecimento. Aí Deus fala: não, Moisés, para mim te usar como um vaso, primeiramente eu preciso te secar. Primeiramente eu preciso te tirar tudo que tu tens para encher de mim. Então o deserto preparou Moisés, o vaso, para ser o quê? Estagnado, seco. Quando ele chama Moisés com 80 anos, Moisés diz: eu não tenho condições, eu estou velho em idade, eu não tenho estrutura, até a minha língua às vezes não consegue ter mais a mesma linguagem do egípcio. E Deus diz: não, Moisés, não te preocupa, porque quem te enviou sou eu, o eu sou. Então Moisés foi, porque agora ele viu, Deus viu: Moisés, tu estás preparado,
Toda a ciência do Egito saiu de ti, porque agora eu posso te encher da minha glória, da unção que está em mim, eu vou colocar em ti. Aí Moisés fez tudo o que deveria fazer, porque a unção estava no vaso chamado Moisés. Então, enquanto estiver vasos disponíveis, preparados, querendo ser usados, Deus vai usar. Querendo ser por Deus feito as coisas, Deus vai usar. Mas o dia que você disser, não, não quero hoje, eu cansei, eu vou só dia de domingo, não, eu vou só dia de quarta, eu vou só quando preciso ir, aí é complicado, que o nível de intimidade vai caindo e a unção também vai descendo. Aí Deus, Ele precisa dar-nos que como se fosse uma injeção de ânimo, uma injeção de dizer, eu conto contigo, eu preciso de ti, mas para mim te usar, você tem que estar seco. Então, enquanto havia vasilhas, o azeite estava caindo, mas a vasilha acabou, o azeite cessou. Amados, Deus essa noite está dizendo, eu preciso contar com você, e quero te usar cada vez mais. Nós estamos nos últimos tempos, nós não sabemos se ainda há mais 20 anos, 30 anos nessa terra, porque, amados, está tão próximo à vinda dele, como o pastor Adiel falou, e oremos que não venha o quê? No inverno ou no sábado, porque são dias que ninguém quer sair de casa. Inverno, porque chuva direto. O sábado, porque às vezes as pessoas querem se divertir, passear, sair, ao invés de estar na casa de Deus, adorando a Deus, não vão. Não é nada contra, mas esses dias são muito falados por Deus. Mas Deus está dizendo, eu quero usar vocês todos os dias nessa terra. Enquanto você estiver disposto a ouvir a minha voz, eu estarei enchendo da minha glória, da minha unção, do meu poder, da minha graça. Ah, meus amados, se você soubesse o quanto Deus ainda tem projetos na sua vida, quanto Deus ainda tem promessas para cumprir na tua vida, não cesse, não perca o objetivo, não perca o ânimo, não perca a esperança, amados. Sabe por quê? Porque ainda há tempo de Deus fazer muitas coisas na sua vida, em todas as áreas, e essas áreas são feitas no seu momento certo. Deus vai operar na sua área financeira, Deus vai operar na sua área familiar, na sua área sentimental, na sua área de saúde. Deus quer operar em todas as áreas, mas no tempo dele, do modo dele, porque Ele é aquele que enche o vaso que está disponível a ser enchido por Ele. Você está entendendo, igreja, que Deus está falando com você essa noite? Enquanto estiver na posição, a unção não cessa. Mas a unção pode cessar? Pode, quando não tiver mais ninguém disponível a ser usado. Mas Deus conta com você, amados. Deus conta, porque Ele está precisando. E se tem uma coisa, a única categoria de pessoas que Deus procura pessoalmente, a Bíblia diz que são o quê? Verdadeiros o quê? Adoradores. Deus não procura pastores, Deus não procura dirigentes de culto, Deus não procura cantores, Deus não procura pregadores, Deus não procura pessoas que queiram fazer, não, Deus procura adoradores. É a única pessoa que Ele olha e diz, eu estou procurando, eu estou querendo dizer, eu quero usar este adorador. Então você, essa noite, na situação de adorador, unicamente, porque para vir para o culto, eu só preciso adorar. Eu não preciso dizer, estou com a minha roupa nova essa noite, eu estou com um sapato novo, eu estou com um bom perfume. Não, você não veio para isso na casa de Deus, você veio para adorar o eterno Deus. Então, se você veio para adorar, é o lugar certo, onde Deus diz, eu vou usar este adorador, e vou encher da minha glória, e vou encher do meu poder, porque se não for eles, a Bíblia diz, as pedras o quê? Clamarão.
Então, para as pedras não clamarem, amados, deixemos ser usados por Deus. Deixemos ser colocados na presença de Deus. Essa noite Deus quer nos usar cada vez mais. Quer te abençoar. Ele tem um prazer, amados, em fazer a boa obra na sua vida. Quem tem promessa de Deus aqui, levante as mãos. Mas quantos também aqui tem, às vezes, aquele pensamento: eu não tenho mais esperança? Quantos? Tem alguém ainda assim? Amém. Então, amados, tenha certeza, se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele disse, Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Então não se preocupe. O tempo, idade, momentos são para Deus nada diante do que Ele quer operar. Porque olha bem, como é que uma mulher de 90 anos poderia gerar? Sara. Deus olhou para a idade dela. Deus olhou para o tempo que ela ficou estéril. Deus olhou para a sua estrutura física. Deus olhou para o seu corpo e disse: o ovário dela não está mais apto a gerar. Deus não olhou para isso. Deus somente disse: eu opero, eu faço, no meu tempo, no meu modo. Quando eu quero, eu abro a madre e trago a bênção. Amém? Então não se preocupe, ainda tem vitória para ti, crente. Ainda tem muitas bênçãos para ti. E Deus quer essa noite dizer: não cesse de buscar, não cesse de ficar na presença, que a minha unção está disponível para você. E você precisa estar hoje disposto. Porque daqui a pouco você vai participar do pão, vai participar do vinho, mas com o coração já agora contrito, recebendo, preparado para Deus usar, preparado para Deus fazer a obra. E olha uma coisa bonita: pão, na Bíblia, significa o corpo de Cristo, mas também significa a palavra na boca do crente. O vinho, na Bíblia, sangue de Cristo, mas também significa alegria na tua vida, crente. Porque se uma coisa que é feia, é um crente desanimado, é um crente carrancudo, que você olha para ele e diz assim: rapaz, senhor, irmão, e ele diz: que nada, irmão, estou na prova, estou na luta, o negócio está pegando lá em casa. Que isso? Se você veio nessa situação, não precisa vir não, fica em casa, porque na casa de Deus é lugar que é de alegria, e você vai participar do vinho. Por quê? Porque te traz alegria, te traz a esperança que a qualquer momento o teu Senhor vai te levar para as bodas do Cordeiro, e essa é a melhor ceia que nós estamos esperando, que a igreja está aguardando. Então não perca a oportunidade de estar apto, preparado para ser o vaso ungido por Deus e cheio da unção, porque enquanto tiver vaso, não tem mais a unção nunca vai cessar. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, adoremos a Ele. Deus amado, poderoso Pai, aqui está o povo da Matilde, aqui está a tua igreja, Deus, que veio essa noite te adorar, veio, Deus, cultuar um louvor, uma oração, uma súplica, um pedido a Ti. E eu sei, Senhor, que o Senhor tem bênçãos para derramar na vida de cada um.